gente não precisa ser forte o tempo todo, não precisa ser só a Mulher Maravilha o tempo todo, né? A gente precisa reconhecer nossa vulnerabilidade, que o corpo cansa, que a gente precisa de uma pausa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que mora no nosso coração. Aqui, Chave Mestra Podcast, um podcast exclusivo para os autores da editora Chave Mestra. E eu tenho aqui o prazer de estar sempre conhecendo, aprendendo mais com os nossos autores, e hoje não vai ser diferente. E essa mulher tem tanto conteúdo que você precisa pegar o seu papel e a sua caneta para você anotar os insights. Eu estava aqui conversando com ela um pouquinho, né? Antes da gente começar, eu falei, para de falar, porque é muita sabedoria que tá fluindo aí. E a gente precisa passar isso para as pessoas, não pode ficar só para mim. E ela é tão incrível, gente, que ela não escreveu apenas um livro com a gente. Ela escreveu 2 livros. Olha só. É pouca coisa? Não, essa mulher é incrível, maravilhosa. Ela participou aqui do Histórias Memoráveis, como pessoas comuns transformam riqueza em forças. E, mais recentemente, está lançando aqui conosco o segundo livro de coautoria, que é O Alto Amor, Vivendo a Grandiosidade de Ser Você Mesmo. Quero que vocês recebam com muita alegria, com muita expectativa, com salva de palmas, a nossa querida Verônica Brito. Uhul! Cadê palmas? Obrigada. Verônica, seja muito bem-vinda aqui. Tudo bem? Uma excelente tarde para você. Como que você está? Hoje eu estou super feliz, estou na expectativa justamente porque o livro Alto Amor está sendo, né, lançado hoje aqui em São Paulo, em Alphaville. Então, assim, tá todo mundo com muita expectativa, né, porque envolve, né, a presença, né, de várias autoras e falando de um tema tão importante como a questão do alto amor, do autocuidado, né, a importância de a gente se amar, encontrar, né, a grandiosidade de ser a gente mesmo, ser autêntico. Perfeito, perfeito. Então, quero começar agradecendo, viu, primeiramente aos sims que você deu para os 2 livros, né? Realmente tem muito conteúdo aí. Então, muito obrigada por você confiar no nosso trabalho e participar aqui de mais um dos nossos projetos. E obrigada aqui também por ter esse tempo de mesa e compartilhar um pouco mais das suas vivências. Eu gostaria de pedir para você começar se apresentando. Fala um pouquinho aqui pro pessoal quem é a Verônica Brito. Verônica Brito é uma curiosa, né? Uma curiosa, uma amante do desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito da área de direito, porque é a área que eu atuo, né? Sou formada em direito. Mas, assim, por paixão e por hobby, hoje eu fiz psicologia positiva como especialização. Então, eu gosto muito da área de desenvolvimento pessoal. Toda área que a gente possa, né, melhorar a nossa qualidade de vida, nossos valores, reconhecer os nossos valores, melhorar a nossa caminhada nessa vida, eu acho que é importante. Então, eu gosto dessa área. Então, eu me sinto como uma curiosa, como uma pessoa que adora estudar, adora ler, gosto de... Minha casa, que eu diga, cheia de livros. É mesmo? Eu adoro chegar com um livro, às vezes escondido. Aquela pessoa que não pode passar numa livraria, Não, que já faz uma aquisição. Adoro adquirir livro, então sempre tá assim, na minha pauta do dia, sempre algum livro diferente. Então, assim, eu gosto, então eu sinto que eu preciso colocar isso para fora, transbordar, né, de poder ajudar as pessoas também dentro do que é possível, dentro do que eu faço e também fora, né, do contexto da área jurídica. Então, assim, eu sou essa amante por livro. Mas você, de profissão, você não atua na área. Você, na verdade, você fez a advocacia e você é promotora, é isso mesmo? Eu sou procuradora do Estado. Procuradora do Estado. Já há 25 anos já. Acabou de começar, gente. Comecei bem cedo, inclusive, por isso, fazendo a ressalva, devida ressalva aqui. Exatamente. Tem 25 anos de procuradoria, mas eu comecei cedo. Exatamente. Eu me formei em Direito com 21 anos. 21 anos, que legal. E aí já foi direto? Aí, pouco tempo depois, eu passei no concurso de procurador, uns 2 anos, uma coisa assim. Inclusive, é um pouco dessa trajetória que eu trato no primeiro livro, né? Quando a gente fala sobre transformar as nossas dificuldades, os nossos desafios, né, em fortalezas para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Conta um pouquinho, então, dessa história. Como que foi essa transição? Quais
Quais dificuldades que você passou no meio do caminho para você cair no mundo do desenvolvimento pessoal? Você fala para poder escrever o livro ou para Não, assim, pessoal? primeiro, o que passou na sua mente, né, quando você recebeu o convite para participar do projeto do livro? Pra ser Da bem primeira sincera, vez. Isso. Pra ser bem sincero, eu falei, eu não tenho nada para escrever. É mesmo? Falei assim, minha história é uma história tão comum diante de todas as situações das pessoas que não menosprezando a, o alcance, né, do que era desejado, do sonho. Isso eu acho muito relevante. Mas assim, eu não via como uma história que pudesse ser assim, né, inovadora, surpreendente, que pudesse impactar as pessoas assim, porque eu achava que era uma história comum de tantas pessoas que às vezes não têm a condição de estudar de uma forma, né, mais abandonada e tal, e aí que precisa superar os desafios para poder alcançar esse lugar. Então, a princípio eu achei assim. Aí eu me lembro que o Rogério ainda falou assim, mas Verônica, claro que tem. Porque assim, a gente sabe das dificuldades que a gente enfrentou, né, das dificuldades que passa para poder alcançar um sonho, como era o de ser formada numa faculdade, né, depois disso passar no concurso. Mas a gente, depois que a gente passa também, a gente fica achando que a gente fez o que tinha que ser feito e não vê tantas... né, tanta grandeza nisso. Embora seja de uma grandeza relevante, uma relevância, mas você fala assim, nossa, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, assim, eu não fiquei achando que era uma super história de superação. Mas, quando eu olho para essa caminhada, claro, eu falo, nossa, quantas coisas, né, foram vencidas, quantas etapas, né? Tanto que eu começo o texto dizendo, você não sabe o quanto que eu caminhei para chegar até aqui. Uau. Então, assim, desse ponto de vista, desse lugar, eu reconheço que realmente foram passos que eu dei e que eu venci. E alcancei assim, o desejado, né? O sonho de me formar de direito, porque é uma faculdade que requer, né, tem um certo custo, embora tenha sido uma faculdade pública, mas e depois de passar no concurso que é tão almejado por muita gente. E aqui você colocou como título do seu primeiro livro, a realização de um sonho não depende de como ele irá realizá-lo, mas da vontade que lhe move a isso. O que você acha que foi um fator determinante? Por que você escolheu esse título? Porque eu acho que assim, a nossa situação atual não define o que a gente vai ser no futuro, o que a gente vai ser. Então, assim, o fato de eu não ter as condições, né, tão abonadas como outras pessoas têm para ter acesso à faculdade, não definiria a minha situação. Eu sempre soube que eu ia chegar em algum lugar, num lugar melhor, de ter uma condição melhor para a minha vida e para a vida da minha família. Então, assim, a minha mãe sempre me incentivou muito a essa questão do estudo, né? A gente nunca mediu esforços para poder dar, dentro das condições que possuía, uma melhor qualidade de estudo, de ensino. Então, assim, eu sempre soube que eu ia... Não sabia exatamente qual era a minha formação, mas eu sabia que o estudo me levaria a um lugar, de uma certa forma, com mais privilégio, com mais status, né? Esse era o meu caminho. Então, eu nunca duvidei da capacidade de quem sonha, da capacidade de quem quer alcançar algo. Então, assim, sempre acreditei que tudo era possível, independente da minha condição atual. E eu sempre incentivo isso às pessoas, inclusive. Eu tive alunos, tive colegas que eu falava, não é a sua condição agora que vai definir. Basta você querer, a gente vai arrumando os esforços, né? E vai arrumando os recursos. E a vida vai também abrindo os caminhos. Porque eu acho que quando a gente quer uma coisa, né, o universo conspira a favor. Sem querer ser carochinha, mas assim, o universo conspira. As pessoas chegam, né, as portas se abrem, desde que você esteja disposto e comprometido a fazer a sua parte. Então, o pessoal fala assim, né? Parece que eu tava falando aqui, eu tava fazendo, ou eu escrevi. Isso acontece muito com a gente com os livros, né? A gente aborda as pessoas, e aí ela fala assim, mas só eu que tinha falado, eu tinha escrito, ou eu coloquei no meu mural, né? E de repente você encontrou. Não foi um de repente. Você deu o primeiro passo. Você precisa dar, né? o primeiro passo. Dar o primeiro passo, mas as coisas de fato, elas acontecem. Quando a gente está naquela frequência, naquela ideia, naquela energia, acaba
trazendo pra mais perto da gente essas oportunidades. Foi assim mais ou menos com você? Eu fui, assim, eu tinha essa vontade, e aí as coisas, né, acontecem em um determinado momento, também num tempo apropriado, as coisas são sincronizadas, e aí eu tinha um grupo de amigas, uma incentivou a outra, uma já morava na cidade que foi estudar fora, e aí, resultado, já tinha aquela propósito, né, de terceiro ano de fazer, se preparando para o vestibular, então, assim, eu não tinha dúvida de que eu faria e passaria em algum lugar. Tanto que eu fiz tanto na faculdade da minha cidade, quanto fiz fora. E aí, os esforços do estudo, né, dos estudos que eu desenvolvia, então sempre fui muito comprometida, não tinha dúvida de que passaria de qualquer forma em alguma dessas universidades. E aí, de fato, eu passei. E aí a gente vai arrumando as maneiras, né, de como vai morar lá, como vai se organizar nessa nova vida. Então, assim, cada um vai fazendo os esforços, você precisa ter a disposição, e a humildade também para começar, mesmo pequeno, como foi o meu caso. E aí a gente vai dando um espaço e as coisas vão se abrindo. E tanto que eu coloquei, às vezes a gente precisa dar saltos, né, pular, mesmo que a gente não tenha os paraquedas, né, para poder a gente arriscar. Porque se a gente ficar também esperando, né, que a coisa chegue até você sem fazer esforço, ou então de cair de mão beijada, não vai cair. Você precisa fazer a sua parte. Mas também quando você está comprometido com isso, eu acho que tanta coisa acontece, né? Às vezes aparecem pessoas, aparecem meios. É por isso que eu falo assim, se joga, entendeu? E acredita que as asas aparecem. Foi exatamente essa frase aqui de impacto que você me fez lembrar. Foi justamente. Eu acreditei que tinha asas e voei. Sensacional, achei muito, muito interessante. E essa foi a história do seu primeiro livro. Exatamente. E aí, da mesma coisa, a E agora no trajetória Alto Amor? O que você traz aqui pra nós? Não é pra contar tudo, Não, tá eu bom? sei. Mas dá um spoiler para o pessoal. Gera esse desejo. O que eles vão encontrar no seu capítulo? Olha, eu acho que no meu capítulo, né? Acho que acredito no livro como um todo, mas assim, especialmente no meu capítulo, eles vão encontrar humanidade e o reconhecimento de que a gente pode se permitir ser vulnerável, né? Reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e nem por isso se sentir menor. E a partir disso despertar para a gente reconhecer essas fraquezas, essas dificuldades que a gente às vezes atravessa, que no meu caso aí foi o estresse, o burnout, né? Então, justamente, isso aí foi uma mola propulsora para que eu me olhasse de uma forma mais amorosa, de uma forma mais cuidadosa e justamente, né, não passasse a partir daí olhar também a vida como um momento de presença, né? Com presença não necessariamente só na técnica do mindfulness, mas a presença no sentido de conexão com as pessoas, conexão com o momento, conexão com sua respiração, conexão com você, com a natureza, entendeu? É que esse é o momento que importa, é o momento que agora. A gente vive muito preso a essa ideia de futuro, né, de ansiedade e de sempre ansioso pelo que vem. E a gente às vezes esquece de viver esse momento aqui. Com certeza. Aqui e agora. Então a proposta é essa humanidade, é esse olhar mais amoroso. Né? Não precisa ser uma técnica, você não precisa praticar uma técnica específica, nem cheia de detalhes, né? Mas você precisa olhar para você e simplesmente respirar. Olhar, respirar fundo, sentir o que. Para você ter a percepção de sua alma. Porque às vezes a gente fica fazendo as coisas no automático o tempo todo e a gente nem percebe, né? Só cumprindo tarefas, cumprindo obrigações. Sim. E a gente esquece, e aí? A gente tem que dar conta do que nos faz, né, manter a sobrevivência, sim. Mas a gente precisa ter esse cuidado de olhar para si mesmo, olhar para nossas emoções, olhar para nossas dificuldades, olhar para o nosso corpo, inclusive, porque às vezes a gente está tão cansado e a gente não se permite nem a descansar, a relaxar. A gente, às vezes, está aqui e está fazendo alguma coisa, produzindo. Ou então está com o celular fazendo alguma outra atividade. Está sempre ligado, né? Num estado de alerta constante. Então, é um convite para que a gente possa olhar, né, nossa vida, principalmente nesse contexto agora, cada vez mais conectado que a gente está vivendo. Contexto que a gente está conectado o tempo todo, mas está desconectado de si mesmo. Então, eu acho que vai poder encontrar esse momento de pausa e de perceber que todo mundo
passa por isso, né? Que a gente pode Perfeito. passar e que a gente pode sair de situações como essa. Não tem super homens e super heroínas super só na TV. Que Só eles na TV. não têm problema nenhum, que eles são sempre felizes, alegres, com dinheiro, que não tem dificuldade, é só na TV. Com certeza. Porque a gente, na verdade, a gente sabe, né? Principalmente nós mulheres, a gente costuma sempre vestir a roupa da Mulher Maravilha. A gente costuma sempre botar o bracelete da Mulher Maravilha. Porque a gente, né, 1001 atividades, a gente dá conta de tudo, a gente tem uma percepção que a gente sempre vai, né, atender a todos, né? E a gente às vezes esquece, cuida de todo mundo e esquece de cuidar de si mesmo. Então a gente tem que lembrar daquela máxima. Primeiro você tem que colocar a máscara em si mesmo para depois botar a máscara nos outros. É fácil isso acontece todo dia, você não é uma coisa que acontece o tempo todo, porque a gente é humano. Mas a gente precisa ter essa consciência, né? E aí se assenhorar disso e ir aplicando, né? Dia a dia. Então, a proposta também do livro que eu falo, nesse sentido, você não vai estar livre de não sentir exaustão, não ter burnout. Você vai aprender a olhar com isso, para isso e aprender a ter mais consciência e aprender a usar os mecanismos que podem minorar essa situação. Perfeito, né? Perfeito. E quando você fala, assim, sobre essas dores, essas vivências, esse lugar de não estar presente, são coisas que aparentemente parece que é uma coisa que você passou, que você superou e que hoje você consegue falar sobre. Seria mais ou menos isso? Sim, não deixa de ser. Porque, assim, a minha atividade profissional, justamente de procuradora, eu sempre atuei a maior parte do tempo na área judicial, que é uma área que demanda muitos prazos, muita urgência, né, uma demanda que você precisa ser produtivo, você precisa ser urgente e você precisa ter qualidade. Então, existe uma pressão psicológica, né, muito grande para isso. E durante muito tempo eu atuei na área trabalhista. Então, na área trabalhista era uma correria imensa, porque você tinha audiências, mais não sei quantas audiências por dia. Tinha que chegar e fazer os prazos. E nessa época, eu, tipo assim, eu já tinha esse olhar mais amoroso para mim? Tinha. Mas eu ainda eu me colocava muito em prol dos outros. Não significa necessariamente que eu não devesse ser egoísta, uma coisa assim. Porque geralmente é essa a ideia que a gente tem, né? Que se a gente cuidar não cuidar do outro, a gente está sendo egoísta. Mas, na verdade, às vezes a gente tem até um padrão de cuidar demais do outro. E esquecer da gente. Então, tipo assim, eu coloco aí até no livro que, na verdade, eu tinha uma síndrome de Atlas, porque eu carregava o mundo nas costas, né? E, de uma certa forma, ainda tenho hoje. Porque a gente também tem, por isso quando eu falo na humanidade, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente não vai conseguir se desvencilhar de um padrão, de uma forma de agir, de pensar, de uma hora para outra, né? Todo um processo de conhecimento e que você vai fazendo isso aos poucos. Eu acho que a partir do momento que você tem consciência, isso já facilita o caminho. E aí o que acontece? Nessa época eu sobrecarregava demais, ainda estava dando aula na faculdade à noite, ainda tinha acabado de entrar no mestrado, então assim, vivia, né, o tempo tinha uma urgência muito grande. Então uma época eu cheguei a passar mal e aí senti que era o efeito justamente dessa sobrecarga, né? Como minha médica falou, você está puxando a corda demais. Então eu me dei conta de que, poxa, é preciso parar. Na verdade, ela falou, se você não parar, você não vai parar. Se você não parar, ninguém vai parar por você. Porque assim, eu acostumava fazer uma ajuda, um colega dar um trabalho, ajudar, eu parava o meu para fazer a ajuda do outro. Nossa. Então, assim, eu não delegava, sempre concentrei muitas tarefas, aquela coisa de você de fazer com perfeccionismo. Sim. Então, o que acontece? Quando você tem esse padrão, tem esse perfil de comportamento, acaba que você sobrecarrega mais ainda. Então, eu tive que também ter consciência disso para perceber, né? Que eu não tenho como dar conta de tudo e de todos, né? Eu preciso dar conta de mim. E mesmo assim, a gente na demanda do dia a dia, às vezes a gente fica, né? Sem o devido cuidado. Então, isso me levou a ter mais, né, necessidade de conhecer mais os temas da psicologia, né, para poder justamente poder me entender melhor. Eu vi aqui que você tem várias formações na área, né? Olha só, vamos compartilhar algumas. Eu tenho uma formação concluída, as outras ainda em curso. Mas olha, você gosta bastante de estudar o desenvolvimento humano, né? Então, pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Que é uma pós-graduação que envolve toda essa
pós-graduação em gestão de pessoas que também ajuda bastante, né, na área ali como procuradora, master coach, experiência em perfil comportamental, facilitadora, coach do método Heal Your Life. Gente, é uma jornada. E é o que você falou, assim, você vai, cada formação, acredito que você faz, você vai se conhecendo um pouco mais, né? Vai descobrindo coisas novas. Mas você falou assim, que quando você estava passando por esse momento, você já tinha um autoconhecimento, mas que ele aumentou, vamos dizer assim, você teve que ir mais fundo, né? Mas quando que começou? Quando que você começou a olhar para você? Teve um momento onde você viu a necessidade de buscar mais esse autoconhecimento? Na verdade, sim. Eu já tenho naturalmente esse gosto pelo estudo, principalmente da área de desenvolvimento pessoal, né? Uma das minhas forças de caráter, que a gente chama em psicologia, justamente aquela habilidade, as habilidades maiores que você tem. Uma das minhas é o amor ao aprendizado. Então, isso faz com que eu goste de sempre estar conhecendo alguma coisa. Eu acho que é desde pequena também, porque eu ganhei uma coleção de livros aos 4 anos, então eu já sabia ler quando fui para o colégio. Então, assim, nesse ponto, eu sempre gostei do livro, até o ponto de minha mãe falar assim, para um pouquinho para descansar. Então, eu sempre estou fazendo algo nesse sentido. Então, essa área de desenvolvimento pessoal sempre foi uma área que me atraía bastante. E aí, a partir desse momento que você vai fazer terapia, que você vai procurar se cuidar melhor, olhar para você, entender quais são as suas dinâmicas pessoais, né, de como você lida com as pessoas, né, porque eu acho que precisa de um olhar muito para si. Então, assim, a partir desse momento que a gente vai se conhecendo, vendo como a gente vai lidar, né, para você não lidar com a ansiedade, lidar com esses dilemas, principalmente atualmente da vida moderna, isso vai fazendo com que a gente vá estudando essas áreas. Então, assim, eu sempre pensei, eu gosto muito da área jurídica, gosto, mas assim, eu penso, né, eu devo me aposentar com uma idade mais, já tenho 25 anos de serviço, daqui a um pouco tempo. Tá chegando. Então, assim, eu me preparo já, eu não quero passar de uma etapa para outra, né, e cair no ostracismo de ficar sem ter uma atividade. Então, esse preparo foi para me ajudar, para poder eu me entender melhor e também para ajudar, eu acho que também eu acabo levando isso para as outras pessoas com que eu convivo, também para o trabalho, olhar, ter um olhar mais leve, um olhar mais humano, entendeu? Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu também consegui fazendo os estudos, estudando as terapias, aplicando em mim, nas pessoas. Eu acho que eu trago mais leveza para minha vida. Perfeito. E é o que a gente precisa, Porque justamente eu trabalho numa área que ainda é um tanto quanto assim, rígida, né? Tem as demandas. Então eu acho que a forma de eu também poder dar vazão, né? Liberar conhecer os métodos de regulação do estresse, da exaustão, para poder justamente facilitar ainda a minha vida. Tanto que o título do seu segundo livro é Mindfulness, o despertar para o alto amor. Então, Mindfulness é essa metodologia, né, que você pode contar um pouquinho mais para nós de como funciona. A metodologia, a gente tem vários, né, autores que falam de você trabalhar, principalmente a partir do processo respiratório, né, com essa regulação emocional. Não necessariamente, nem precisa necessariamente ser uma meditação no sentido, porque as pessoas têm uma ideia assim, que a meditação é você, né, ficar meio que em transe, aquela coisa assim. Não, preconceito, né? Ele é mais na questão da presença plena, né? Porque o que acontece? A mente da gente parece um macaquinho que está sempre voando de um lado para um pensamento para outro. Né? Você tenta, às vezes, até eu mesmo me brinco às vezes. Falei, poxa, a mente não quer descansar aqui, não quer parar. Então, na verdade, quando você faz a técnica, você justamente pode focar na respiração, você pode focar justamente em alguma parte do corpo, né? De fazer todo um trajeto. Tem várias técnicas que podem ser aplicadas para fazer a técnica da presença plena, né, com a partir da respiração. Sim. Só que o que eu coloco aí como Mindfulness 360 é porque, na verdade, hoje já tem as subdivisões, né? As pessoas falam que precisa comer com presença, que, né, fazer as coisas com presença. Então, eu acho que a gente perdeu, a gente está tão conectado, né, com a tecnologia, com o celular, com telas, que a gente está assim, o tempo todo bombardeado por estímulos. E isso fez com que
né, como gera uma quantidade de dopamina o tempo todo, as pessoas estão... A gente está viciado na questão das telas, estímulos. Isso também faz com que a gente fique o tempo todo estimulado e aí a gente não tenha um momento que a gente fique conosco, né, de uma forma mais presente, mais plena, de você conseguir entender seu corpo, ver seu funcionamento, ver como é que está seus pensamentos, sua emoção. E aí o que acontece? Quando eu trato do 360, eu falo de uma forma mais global, para que você tenha a presença em todas as suas atividades. Porque às vezes você está fazendo aqui uma coisa, está desconectado e nem sente o que está fazendo. Está tomando um café, está tomando uma água e não consegue nem apreciar. Então a gente precisa recuperar essa capacidade de apreciação. Uhum. Do É aquela coisa... Gente, cadê o café que estava aqui? Já tomou, e nem viu, não degustou, não aproveitou, ou estava com amigos, mas estava no celular e de repente não lembra da conversa, não sabe do que foi falado, ou seja, estava o corpo presente, mas a mente estava em outro lugar. Ausente. Então a mente está aí viajando e a gente está com essa tendência. Porque a gente está o tempo todo, é muita informação, né? É muito estímulo. Então, não me refiro, não coloco como se você, pessoalmente, como se as telas fossem um grande vilão. Uhum. E nem tento colocar isso como se fosse, não, precisa deletar suas redes sociais, Mas, assim, como você pode diminuir e olhar, mais importante, quando eu trabalho a questão do tempo, eu passo dessa perspectiva, que o tempo é o agora, porque, assim, o que é mais importante na sua vida? O que são os valores? O que são os mais importantes? Importa a sua família? Importa seus filhos? Então, na verdade, a gente está vivendo o tempo todo no automático e a gente, às vezes, não está dando importância, nem né, dando o melhor da gente para o que realmente importa. Quantas pessoas a gente está com filho, e está conversando e bota a tela no menino para o menino ficar quieto e você está fazendo outra coisa e aí você, ou seja, não tem presença, você não acompanha. E esse momento é importante. E sem falar que isso tem efeito na saúde. Não é só a questão da distração. Esse excesso de estímulos que a gente está tendo, de distrações, tem gerado, né, um número maior de pessoas ansiosas, de pessoas com a saúde mental comprometida, principalmente depois da pandemia. Então, eu parto desse pressuposto que a gente precisa ter um olhar melhor para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito, para nossas emoções, né, de uma visão 360, no sentido que a gente precisa trabalhar os 4 corpos. Né? Você precisa de presença plena, no sentido de entender e saber que você não é só o corpo físico ali, é no automático. Perfeito. E falando sobre 360, eu vi lá no seu Instagram que você tem uma mentoria, que tem mais ou menos esse nome também, né? Na verdade eu criei um método. O método MP360, Mentalidade Produtiva, justamente, que tenta, a gente está muito acostumado a estar ocupado como se fosse um status, né? Hoje em dia parece que a gente ganha mais importância quando fala, não, estou muito ocupado, estou muito estressado, não tenho tempo para nada. O que você está fazendo? Estou na correria. Se não responder, está na correria, tem alguma coisa errada. Então, na verdade, assim, até pela minha vivência, né, do serviço público, eu vejo quantas pessoas estão estressadas, atarefadas demais. E aí eu desenvolvi um método, porque eu acho que o método de produtividade é eficaz. Você tem que ter um método que te traga um trabalho com mais eficiência, porque na verdade a produtividade ela visa justamente fazer com que você faça as coisas, né, e faça com mais eficiência em menos tempo. Então é importante você ter essa gestão do tempo, mas eu entendo que não é só a gestão do tempo. Não basta só você aprender a lidar com o tempo, né, a usar determinadas técnicas para você utilizar com mais eficiência seu tempo. Sim. Mas você precisa também gerir a sua energia. Você precisa se valer de mecanismos que você possa regular o estresse. Porque o que acontece? Na vida moderna, a gente está o tempo todo em alerta. O corpo da gente foi feito para responder ao estresse e voltar ao estado natural. Sim. Só que a gente não consegue nem dar vazão a esse ciclo do estresse. A gente está o tempo todo, termina um estímulo, a gente às vezes não consegue relaxar o corpo, aí daqui a pouco já tem um outro estímulo, né? Um estado que nos coloca em um estado de alerta o tempo todo. E aí essa constância nesse estado de alerta faz com que a gente tenha um adoecimento. Né? As altas taxas de cortisol no corpo, de adrenalina, fazem aumento da pressão arterial, a ansiedade, um monte
de situações que são maléficas para o corpo. Então, eu acredito numa produtividade que você entenda o que realmente é importante que você faça, Uhum. né? Você faça escolhas mais conscientes com o uso do seu tempo e que você também consiga utilizar mecanismos que que possam regular seu estresse, regular o, o nível de sobrecarga que você tem para você justamente ter uma saúde. Sim. Porque não é só produzir mais, é produzir com saúde, né? Porque hoje o tema da hora é a saúde mental. Uhum. Com Então, certeza. assim, o MP 360 ele se pauta numa mentalidade de você ter consciência do que é importante para você, numa mentalidade de crescimento, que você possa mudar e partir de que é importante dos seus valores, a gestão do tempo, a gestão do estresse, né? E justamente que aí torna um ciclo vicioso. Se você gere seu estresse, você tem mais energia para você produzir mais. Se você produz bem, no sentido de ter um tempo com eficiência, você se sobrecarrega menos. Então, na verdade, você acaba gerando um ciclo virtuoso desse processo. Olha que legal. Normalmente a gente fala um círculo vicioso, né? Mas quando é negativo. Então, esse o seu é bem positivo. Então, é um círculo virtuoso. A gente aí envolve a questão de, né, o trabalho de atividades físicas, porque envolve o corpo físico, a parte mental, né, da mentalidade, a parte emocional, você conhecer e regular suas emoções, e a parte também espiritual, porque não necessariamente de religiosidade, mas espiritualidade no sentido de a ligação com algo maior, né, com a questão da transcendência, de que algo que pode, né, te dar mais inspiração, que possa te trazer mais paz de espírito. Então, assim, ele envolve toda essa questão, todos os pilares que são importantes para que você mantenha saudável, porque saudável não é ser saudável, não é só ser sinônimo de não ter doença, né? Saudade no sentido mais amplo, inclusive é o sentido que a Organização Mundial de Saúde é você ter o bem-estar físico, emocional, né, espiritual e mental. Eu ouvi uma frase essa semana que é: cuide da sua saúde para que você não tenha que cuidar da doença. Né? Isso exatamente. É muito fato. E que legal que esse método traz essa completude, né? Olhar para todas as áreas da vida. Se você pudesse dar agora 3 dicas para as pessoas, para elas, pode ser para as mulheres ou pode ser para homens ou mulheres, mas 3 dicas que você consiga direcioná-los, onde eles saiam daqui hoje já com uma lição de casa, o que eles podem fazer para já melhorarem na sua jornada, para terem mais alto amor, para que eles apliquem, o que eles já podem fazer, aplicar para sair daqui melhores? Assim, não precisa não precisa nada muito complexo, né? Precisa algumas mudanças simples, né? Algumas dicas, né, que você pode aumentar melhor o seu bem-estar. Ter consciência, eu acho que é importante você ter consciência de como é que está a sua vida, né? Qual é a área que está mais, né, sobrecarregada, se você está tentando dar conta de tudo. Principalmente as mulheres que geralmente dividem a jornada com o trabalho, com a maternidade, né, com a vida pessoal. Então, na verdade, ficam super sobrecarregadas e às vezes sentem culpa quando estão descansando. Então, eu acho que é permitir, né, a se colocar também, às vezes, em primeiro lugar, né, para poder cuidar de si, porque se você não adianta se você não cuida de você, se você não procura achar esse tempo, né, para o que realmente importa, você não consegue dar conta dos outros também. Então você precisa olhar para você com mais amor, com mais cuidado e algumas práticas, né, estabelecer alguns horários que você possa fazer uma meditação, seja uma coisa simples, não precisa ser nada elaborado, mas basta uma respiração, respirar profundo 3 vezes, né, fazer um diário da gratidão, coisas que você possa ter e que possa ter um momento seu de conexão consigo mesmo. Então é importante isso e aí ter presença, né? Atividade física é importante porque também é o que regula a nossa energia, né? Regula o nosso nível de estresse, consegue estabilizar esse nível de adrenalina, de cortisol, então você consegue fechar o ciclo do estresse e voltar a um estado de relaxamento. Então são dicas assim simples, que não precisa de muita elaboração, mas coisas do dia a dia mesmo, que você pode chegar a um momento, né, fazer uma respiração, botar uma música calma, se tranquilizar e entender que seu corpo não é uma máquina, né, que ele falha, que ele vai chegar um momento que ele pode esgotar. Então antes que isso aconteça, você precisa ter esse momento, né, de autocuidado,
uma prática, né, de presença plena com sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor. Então é um conselho simples, mas assim, se ame, né? Se cuide. O conselho simples, mas que muda tudo. Eu posso dizer assim com propriedade, tá? Eu entrei no mundo do desenvolvimento humano em 2021 e de lá pra cá é o que você falou, né? Nem tudo não foi fácil e nem tudo mudou do dia pra noite. Mas tem coisas que são imediatas e tem coisas que são processos. Mas o que eu posso falar é que, por exemplo, essa questão de fazer o caderninho da gratidão, eu faço um caderninho onde eu coloco os ganhos do dia anterior. E aí eu tenho que parar e lembrar, como que foi o meu dia anterior? Assim, pelo que eu sou grata, né, que aconteceu. E às vezes eu agradeço. Antigamente era difícil fazer isso, né? Uhum. Ai, não aconteceu. Porque eu tava esperando algo muito Muito grande grandioso. acontecer, um dinheiro inesperado cair na minha conta, ou aconteceu algo grandioso. E o que eu aprendi nesses anos aí de jornada? A ser grato pelas pequenas coisas. Então hoje, por exemplo, eu coloco lá no meu caderninho todos os dias, eu sou grata, né? Um ganho meu foi ter ido e voltar com segurança. Com certeza. Porque a gente mora numa cidade grande, né? Pode ser que eu vá e não volte com segurança, aconteça alguma coisa no meio do caminho, e realmente isso faz muita diferença. Então foram muito importantes essas suas dicas, tá? Com certeza. E outra coisa é se permitir descansar sem culpa, né? Ter um Isso também é momento sensacional. né, para se descansar e se desconectar mesmo um pouquinho, né, das obrigações e aí sem culpa, porque na verdade e também o que eu acho também importante é assim, reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? A gente não precisa ser forte o tempo todo, não precisa ser só a Mulher Maravilha o tempo todo, né? A gente precisa reconhecer nossa vulnerabilidade, que o corpo cansa, que a gente precisa de uma pausa. E também, se não estiver vivendo um momento muito difícil, procurar ajuda. Porque às vezes a gente fica querendo dar tanta conta de sozinha, não pode ser, né? Nunca frágil, não pode ser, né, fraca, porque seria sinônimo de fraqueza para algumas pessoas. Mas assim, se você precisa, né, não está conseguindo dar conta, procura ajuda de um profissional, né? Seja de um psicólogo, seja de um mentor, seja para aquilo que possa estar te auxiliando, né, a escolher um caminho mais leve, uma jornada mais leve. Com certeza, com pessoas a gente chega muito mais longe, né? Com O caminho certeza. fica muito mais leve. Um médico, se tiver, né, com alguma patologia de ansiedade, né, ou depressão, é importante frisar isso. Isso precisa ser feito sempre, né? Porque Perfeito. as práticas de autoconhecimento, as práticas integrativas, de cuidado, elas não retiram, né, a necessidade que você procure um profissional para verificar e tratar uma patologia nesse sentido. Perfeito. Verônica, já estamos encaminhando para o final, né? A gente piscou e já estamos aí finalizando. E eu sei que você contou bastante da sua trajetória, como que as pessoas podem crescer, evoluir, como que elas podem melhorar, principalmente aí emocionalmente falando. Mas eu queria que você desse um último recado, né? Essa mensagem vai chegar em todos os lugares. E o que você diria para as pessoas que elas não podem sair desse podcast sem saber disso? Eu sei que você trouxe bastante conteúdo, bastante dica, mas o que você sente que é uma mensagem que ela precisa. Se de tudo que ela esquece, de tudo que ela ouviu, ela esquecer, o que ela precisa levar para a vida dela? Eu acho que talvez a palavra-chave, né? Autoamor. Acho que ter sempre em mente, eu preciso ter o meu auto-amor, né? Ter esse cuidado comigo mesma. Então, assim, quando você, né, lembrar, você perceber que você não está cuidando de você, né? Não está tendo, né, esse auto-amor, você precisa acender o sinal de alerta. E aí falar, peraí, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Né? Eu preciso ajustar a rota. Não é normal a gente viver o tempo todo sobre, né, essa pressão, essa coisa. Não é normal. A gente está habituado a isso, mas na verdade a gente precisa voltar para esse estado de presença, para esse estado de calma. Não vai ser toda hora, não estou colocando isso como um mundo ideal, mas dentro desse contexto que a gente vive, mesmo de atribulação, a gente precisa ter um momento de respeitar a si mesmo, né, de reconhecer suas limitações, né, suas dificuldades. E eu acho assim,
cuidar de si mesmo, de olhar para si, se lembrar de ter algumas práticas, né, pelo menos que te tragam para o centro, te tragam para ver quem é você de verdade, quem você tá, o que você quer, o que é importante para você. Muito bom, excelente. Verônica, gratidão por esse tempo, foi muito enriquecedor. Espero que você tenha aí também aproveitado bastante, assim como eu aproveitei aqui. E se você quer mais conteúdo, mais profundidade de como de fato conseguir exercer esse alto amor, eu te convido a acessar o perfil da Verônica, conversa com ela e adquira o seu exemplar. Esse livro está lindo, maravilhoso, enriquecedor, e aproveita, vai que ela faz um combo. E aí você já leva também o Histórias Memoráveis volume 1, tá bom? Vai ser muito proveitoso, com certeza vai enriquecer muito a sua vida. Agradeço você que ficou conosco até agora e me despeço aqui. Agradeço mais uma vez aqui. Eu que agradeço Verônica. a oportunidade de poder dividir um pouquinho desse momento com vocês. Foi excelente. E aí deixa nos seus comentários, deixa aqui nos comentários o que mais chamou a atenção, qual insight que você teve, tá bom? Até mais, até o próximo episódio.